Antes de mais nada, estou muito feliz que tenho a honra de estar aqui. Agradeço. E eu vou falar sobre a Kabbalah, em geral. Nós vamos deixar um tempo para perguntas, e daí, de acordo com as perguntas de vocês, talvez responderei o que interessar a vocês. Infelizmente, não sei a organização e também sua essência. Espero que teremos a oportunidade de conhecermos-nos melhor e também na próxima vez possamos nos ocupar na comparação na forma como explicamos Sfirot, mundos, os diferentes símbolos, Gematria, etc. Há muito sobre isso na Kabbalah e também na sabedoria de vocês. A Kabbalah diz que toda a humanidade é constituída de um desejo constantemente desenvolvendo-se. O desejo que é formado a partir do inanimado, depois do vegetal, o animal e o falante. E as espécies humanas e o homem, e isso desenvolve-se dentro do homem de forma constante. Portanto, cada geração não é como a geração anterior. E também a pessoa, através da vida, constantemente muda seus desejos, o seu ego, e se desenvolve constantemente. Portanto, ocorre que esta é a razão pela qual nos desenvolvemos. Como resultado de construir a sociedade, a indústria, a sociedade, a tecnologia. E neste desenvolvimento, há como que uma saciedade. E pela primeira vez, essa saciedade, esse esgotamento, foi descoberto na Babilônia Antiga, onde de uma única vez, uma situação especial e única se revelou. Por um lado, as pessoas alcançaram um grande ego, onde desejavam construir a torre para os céus, e por outro lado, começaram a se odiar. Portanto, pararam de entender-se uns aos outros. E essas duas forças contraditórias, chegaram a uma situação incontrolável. É como numa família perto do divórcio, onde por um lado você está conectado a filhos, a casa, propriedades em comuns, por outro lado, um grande ódio, e você não consegue olhar um para o outro. Então a Kabbalah se revelou. E ela ensina para a pessoa como transcender seu ego e estar conectado internamente numa harmonia simples, numa conexão simples e num ambiente integral. E com isso, tornar-se semelhante à natureza, porque a natureza também é como uma bola redonda, integral, interconectada, onde tudo é interdependente. E ao conectarmos-nos dessa forma com a natureza, vamos alcançar o equilíbrio e também descobrir todas as forças que existem na natureza, que governam e controlam a natureza. Porque então vamos nos identificar com esta força, a força geral que governa tudo. Mas a humanidade, até então, preferiu não tomar o caminho da correção e se dispersou naquela época.
Como fazemos em tais casos? Na família, nos divorciamos. Então, se dispersaram ao redor da terra. Então, foi escrito que a sabedoria cabalística, que depois de 3.700 anos, novamente alcançará uma situação tal, somente que não haverá lugar para onde escapar, não seremos capazes de escapar uns dos outros. Todos nós, ao redor do mundo, estaremos interconectados e em ódio mútuo, e não poderemos fazer nada sem o outro, porque o nosso ego cresceu cada vez mais até o estado onde já chegamos a uma crise de múltiplas faces, uma enorme crise, e isso ocorre no fim do século XX. Quando eu comecei a estudar Kabbalah, aproximadamente em 1975, eu não acreditava que é isso que aconteceria, embora haviam me dito sobre isso, porque era muito distante e irreal. Que o mundo vai alcançar uma crise na educação, na cultura, na vida familiar, drogas, terrorismo, tecnologia, ciência, onde as pessoas simplesmente se sentirão interconectadas, todas ao redor do mundo. Isso ainda não era sentido, simplesmente assim, e subitamente, em alguns anos ocorreu. E hoje, estamos exatamente na mesma situação como nos foi descrito na Babilônia Antiga. Portanto, a Kabbalah está revelando pela primeira vez desde aquela época. Ela revela de tal forma que convida a todos para que conheçam e reconheçam as leis gerais da natureza, a fim de que sejamos capazes de transcender nossos egos e nos tornarmos conectados uns aos outros como uma família. Porque esta força global da natureza, ela nos encerra cada vez mais como que numa compressão, onde o ódio interior nos pressiona e esta força da natureza nos pressiona de fora. E com isso, podemos realmente chegar à erradicação da humanidade. Portanto, essa sabedoria se revela. Na verdade, ela é um método para a correção da natureza humana. De que forma podemos transcender nosso ego? Portanto, na estrutura do estudo da Kabbalah, nós estamos divulgando-a, publicando-a. Temos aproximadamente 2 milhões de estudantes ao redor do mundo. Ensinamos em 26 línguas, em todos os países. Nós percebemos como as pessoas de todos os tipos de nacionalidades descobrem uma necessidade por isso. Começam a entender que realmente sem isso o mundo não poderia existir. Temos tanto educação para crianças, e percebemos como as crianças são diferentes do que recebem na escola. E é assim que agimos. Imprimimos livros, temos canais de TV, canais na internet. E estamos nos desenvolvendo.
Quando aprendemos a Kabbalah, estudamos em grupos. Não é um desenvolvimento particular de uma pessoa, mas se desenvolve de forma particular como resultado de estar num ambiente, num grupo, e através dessa dinâmica comum entre a pessoa e o grupo, ela constantemente se transforma, muda e realmente se adapta ao ambiente. O ambiente tem que constantemente introduzir-se nela, introduzir-se à medida que a pessoa deve estar acima do ego para sair de si mesma, em direção ao amor ao próximo, e ela treina no grupo. E quando ela começa a se conectar com o seu ambiente, ela começa a sentir a deficiência, o que há no grupo, no ambiente. Ela começa a se unir com eles, e então uma rede, uma conexão se revela entre todos, acima do ego particular de cada indivíduo. Então, cada um começa a sentir esta conexão comum, essa força mútua que reside entre todos, e assim cada um como que se saísse de si mesmo e começa a se conectar a essa força comum. Então, nós descobrimos que, ou nos é revelado que, além da realidade que percebemos agora, há uma realidade superior, além dessa aqui, onde, se aceitarmos, se recebermos nossa realidade dentro de nós, somos limitados. E, além disso, se queremos receber prazer, e o prazer que queremos receber e o desejo, eles se neutralizam um ao outro porque são diferentes, opostos. Portanto, a todo momento, nós alcançamos algo, desfrutamos momentaneamente e o prazer imediatamente desaparece. Nós corremos por novos desejos, novo prazer, nós tocamos e ele imediatamente desaparece, porque mesmo antes do prazer entrar no desejo, ele o neutraliza. Há uma anulação como positivo e negativo, como um curto-circuito que ocorre entre os dois. Portanto, quando a pessoa sai de si mesma e começa a se conectar acima do seu ego com o grupo, com os outros, ela realmente cria um vaso acima de si, um desejo que está fora dela, e começa a sentir tanto o desejo quanto o prazer fora de si. E isso não desaparece. Ela sente a sua realidade como um fluxo eterno de vida, além do tempo, porque o tempo é, na verdade, criado por nós através da entrada e o desaparecimento do desejo. Ou seja, entra e desejo, e se o prazer não desaparece e sentimos de uma forma que flui e acrescenta e cresce, nós transcendemos a sensação do tempo. Então começamos a sentir a força geral da natureza que nos engloba
e nos organiza juntos, e também começamos a sentir todas as conexões entre todas as partes da realidade. É como um trabalho, onde se aqui nós vemos uma imagem, nós só vemos a imagem, é como este mundo, mas se olharmos de trás, por trás, vemos as conexões dessa parte. É isso que descobrimos, a conexão entre nós. E como, à medida que influenciamos uns aos outros e como resultado a pessoa muda. É extremamente... essa realidade a influencia muito. E ela percebe que é impossível ir para o outro lado. E se eu fizer isso, eu danifico, machuco algo. E a gente vê o resultado. Portanto, não há local para fé aqui, mas sim para realização. E, com isso, a pessoa torna-se livre. Porque começa a ver o mundo de uma maneira clara e evidente. Assim, de acordo com o seu nível, ela define para si como agir de forma correta. Há também uma revelação única sobre isso, quando começamos a descobrir que, na verdade, o mundo inteiro está dentro de nós, e não fora de nós. E é realmente racional, que eu não sei o que existe fora de mim, mas desde que entre nos meus ouvidos, olhos, meu olfato, meu gosto, meu tato, somente o que eu percebo através dos limites dos meus nervos até o cérebro, e o cérebro processa a imagem, então assim que eu vejo o mundo. Se eu corto um nervo, eu não sentirei que algo existe na realidade. Portanto, a pessoa começa a ver, à medida que ela vê e sente, na verdade, que não está fora dela. O que está fora dela, ela jamais pode descobrir o que é. Mas tudo depende dos seus sentidos. No desejo e no pensamento, na mente e no coração. Assim, se nós sabemos como mudar isso, podemos expandir nossa percepção. Estar acima dos limites dos nossos sentidos. Portanto, a Kabbalah é chamada a sabedoria de como receber, Kabbalah em hebraico. E a pessoa, se for assim, começa a sair dos seus sentidos corporais do seu corpo corporal, do seu corpo animal, e à medida que ela sente, na verdade, um estado infinito, até o estado infinito. E você pode avançar desta forma ao ponto onde você realmente transcende a um nível com esta vida realista, onde a pessoa não identifica-se tanto com o corpo material porque vê uma realidade maior. Então, termina a realidade corporal e ocorre que ela não permanece com sua existência somente no limite dos 5 sentidos. Mesmo que o corpo
morra, a pessoa permanece na realidade que adquiriu fora do seu corpo. E não sente que desapareceu. E sente esta percepção da realidade, esta vida, mesmo antes do corpo falecer. Ou seja, é como se ela vivesse em dois níveis. No nível corporal, normal, realista, atual, e também fora do corpo. Isso, na verdade, em geral, é sobre a percepção da realidade. Quando a pessoa começa a treinar em fazer tudo isso dentro do corpo, dentro do grupo, perdão, de como sair de si mesma, estando integrada com desejos externos, em amor e doação, acima do seu próprio ego, e começa a descobrir a diferença, a distância entre ela e os outros, a quantidade, a extensão do seu ego, da sua rejeição, e isso lhe parece cada vez mais real e infinito. À medida que o quanto ela está distante dos outros, e quando ela trabalha em si mesma e adquire certa aproximação, ela começa a descobrir que há uma ocultação aqui. Uma ocultação sobre essas distâncias da luz superior, sobre esta força superior. E a distância entre ela e os outros é dividida em 125 fases, níveis, que se dividem em 5 mundos, e cada mundo é dividido em 5 Partsufim, e cada Partsuf é dividido em 5 Sfirot, ou 10 Sfirot. É possível contá-las como 5, mas também como 10. Então a pessoa, a todo momento, se adapta de forma mais precisa à forma chamada Partsuf, que inclui essas 10 Sfirot. Ou seja, qualquer avanço nosso é onde nos encerramos nessas Sefirot e descobrimos dentro de nós e construímos a nós mesmos, como resultado dessa própria estrutura, a mesma estrutura que essas Sefirot. E, passo a passo, nos aproximamos da forma ideal, até que realmente toda a estrutura da árvore da vida se veste na pessoa. Então é dito que a pessoa é a árvore da vida. Como é dito no início, nós e o desenvolvimento humano alcançamos um estado agora onde o nosso ego alcançou o ponto de saciedade e não vai se desenvolver mais, por isso sentimos depressão, vazio, vamos atrás de drogas, temos terrorismo, não sentimos satisfação na vida. Então, o nosso ego alcançou a saciedade e, na verdade, com isso, nós recebemos um desejo de sair para esta nova realidade superior, acrescentando a nós o amor, porque não há escolha. Pensamos que não há escolha porque o nosso mundo é encerrado, integral, fechado. E não é por causa disso, mas simplesmente porque o tempo chegou para que a humanidade se eleve a um novo nível de existência, a uma nova dimensão. E, portanto, sentimos o mundo inteiro como se mudasse tão rapidamente.
E esperemos que, através do aprendizado, do ensinamento das pessoas de como atingir o amor e a conexão, alcançar essa dimensão de uma forma curta e fácil e não de uma forma dramática. E é por isso que trabalhamos dessa forma ao redor do mundo e falamos o que experimentamos, o que os estudantes experimentam. E isso, na verdade, como eu disse, há muito sobre gemátrias, Sfirot e os diferentes diagramas e desenhos da árvore da vida. Eu não me preparei para isso, para desenhar e falar, mas o que interessar-lhes, estarei feliz em responder. Como eu lhes disse mais cedo, este caminho é paralelo onde nos unimos e crescemos, não como indivíduos, mas sempre ocorre no grupo. Portanto, você pode ver que o que realmente muda é todo o caminho é diferente. Mas nós ainda somos idênticos e para nós, maçons, é uma boa forma conhecer isto. E, portanto, o anfitrião disse que há o caminho particular e o geral. Nós nos ocupamos com disseminação, queremos ensinar a todos, de acordo com a nossa percepção. Temos que fazer isso rapidamente, o quanto for possível, para explicar às pessoas que o mundo entra num novo estado, que a natureza é global e que estamos dentro dessa bolha da natureza, onde há uma força única que opera e a menos que nos adaptemos a essa força simples da natureza, alcançaremos grandes problemas. E como nos adaptar para estar em harmonia com essa força? Ou seja, se estivermos interconectados entre nós, de forma instintiva, conectando o inanimado, o vegetal e o animal. E toda ecologia está numa conexão integral, tudo exceto o homem, que através do seu ego destrói toda essa harmonia. Portanto, a menos que alcancemos a mutualidade com a natureza, adaptarmos-nos à natureza, não teremos possibilidade de continuar vivendo. Portanto, somos obrigados a ensinar à humanidade que elas devem se dirigir à conexão, transcender o ego e o máximo possível adaptar-se à natureza. Senão, estamos a natureza como que num câncer que consome seu ambiente e o faz morrer. É isso que pensamos. Portanto, sem dúvida, há uma diferença entre avançar ou se ocupar com um desenvolvimento individual, pessoal, interno, e que revelemos ao mundo inteiro. Obviamente, vem graças à qualidade, mas
tomamos essa missão sobre nós porque pensamos que chegou o momento de cuidarmos do mundo. Portanto, a sabedoria cabalística que nos ocupamos serve para isso. Por favor, perguntas. De forma clara, do que eu entendo, como que se tivéssemos que desenvolver um sexto sentido que nos permitisse entender a união entre todas as suas partes, todas as partes. Mas essa possibilidade existe em cada um? Qualquer um pode fazer isso? Qualquer um de nós? Há pessoas que recebem um desejo para isso, que perguntam qual a questão, o significado da vida, a fonte, a origem da vida, como tudo opera, o que está ocorrendo, para que eu vivo? E elas não conseguem se acalmar. Elas chegam a esse ensinamento porque têm que chegar. Ou seja, porque não vale a pena viver, não conseguem viver uma vida animal. Não há tantas pessoas como essas no mundo. O desejo da pessoa divide-se em 6 partes. 3 partes pertencem ao nosso corpo: sexo, comida e família. E 3 partes pertencem à humanidade, à nossa parte humana, que é dinheiro, honra e conhecimento. 6 desejos fundamentais. Se a pessoa pode achar o seu lugar nesses desejos, ela acha e vive assim. Você está perguntando sobre um desejo superior, conhecer a origem da vida. Isso somente para pessoas simples do mundo. Mais tarde, cada vez mais, quando comecei há 40 anos atrás a me ocupar com a Kabbalah, eu era um cientista jovem, um jovem cientista. Não havia tantas pessoas assim no mundo, indivíduos. E como é dito no livro do Zohar, que a partir do século XX em diante, várias pessoas começariam a perguntar sobre o sentido da vida, para que serve a vida, qual o propósito, e iam a estudar. E realmente, em 15 anos, nós crescemos para quase 2 milhões de pessoas. E creio que há muito mais, somente que não escrevemos o nome de todos, portanto, é mais ou menos do que sabemos. Mas também creio que, independentemente disso, não há muitas pessoas que realmente perguntarão sobre o significado da vida. Mas todos os outros também terão que transcender seu ego, somente a fim de ser salvos dos problemas, não porque se dirigem para a fonte da vida, para conhecer o significado da vida, mas é como se fossem empurrados por trás pelos problemas e obstáculos e vão se juntar a nós. Porque não tem escolha. E espero que todos nós alcançaremos uma boa vida desta forma. A natureza vai nos obrigar a nos tornar uma sociedade global. Você falou sobre a natureza.
E como eu a percebo, que todas as fontes e riquezas que existem, a pessoa consome, porque a sua tendência natural é assim, e ela não entende que a terra foi dada à pessoa para usar aquilo que não é seu. Então, isso traz as pessoas, ou leva as pessoas a lutar por território, por coisas que não são suas a princípio. Então, como é que o ensinamento, o estudo, a busca da Kabbalah pode levar a certa mutualidade ou paz entre as diferentes partes para fazer com que a pessoa não tenha consciência de que, através de qualquer ação que realize, tudo que ela faz, que não se dirige para essa meta, o benefício de todos, somente para ver a imagem por trás. Se não vermos este mundo como transparente, as forças que operam, não mudaremos. Nosso ego quebra, somente se percebe que se eu fizer isso, eu vou colocar o dedo na ferida, vou alcançar um estado de natureza integral. E quando alcançamos isso, eu vejo que eu não consigo transmitir nenhum dano a mim mesmo, aos outros, porque senão assim vou causar dano a mim. E as pessoas não podem ser educadas de outra forma, mas elas descobrem, ou nós descobrimos essa conexão entre nós, ao estar num ambiente. Então, através dessa conexão integral e recíproca, onde tentamos ir acima do ego, é difícil, começamos a descobrir e aprender sobre nós, sobre nosso ego, nossos desejos, e à medida que sou ou não capaz de elevar acima dos outros, na minha apreciação, me conectar a eles, ou seja, várias psicologias internas, então começamos a descobrir as forças internas e percebemos então que isso ocorre especialmente através da descoberta da força geral, da força de união, que realmente corrige cada um de nós. Mas não temos escolha. Nós agora estamos numa situação muito perigosa na humanidade. Percebemos que em 10, 15 anos consumiremos quase toda a energia e vai se declinar. E tudo que podemos atrair, gás, óleo, petróleo, água, tudo está acabando. Mais uma pergunta. Há uma opinião que diz que a resposta às perguntas para onde vamos, para onde iremos, o que somos, que são as perguntas clássicas da primeira pessoa que surgiu na Terra e olhou à volta. Mas pode haver uma resposta a todos, ou cada um vai descobrir a sua própria resposta a fim de alcançar a harmonia com o resto da humanidade? Cada um tem que descobrir a resposta, mas descobre a resposta conforme se conecta com os outros e sente toda a rede de conexão entre nós. E esta rede de conexão entre nós chama-se
Adam Arishon. Porque a partir dessa rede, caímos na separação, desconexão entre nós, e cada um de nós deve descobrir seu lugar como num quebra-cabeça. O seu lugar nessa imagem geral, e até fazê-lo, até descobrir seu lugar, deve encarnar, até descobrir este lugar. Vamos esperar a pergunta, a tradução. Você conhece o cabalista Isaac o Cego? Não, nós estudamos as três principais fontes da Kabbalah. O Zohar, que agora surgiu em italiano, os escritos do Ari, especialmente o livro chamado Árvore da Vida, e os livros do Baal HaSulam, que é um cabalista do século XX, que nos traz toda a Kabbalah de uma maneira possível de publicar a todos. Essas são as três fontes. E entre esses cabalistas, começando com a Babilônia Antiga e até hoje, há vários cabalistas, e há vários em cada geração, mas parte está oculta e parte são reveladas muito pouco, porque até alguns anos atrás, para revelar qualquer coisa na Kabbalah, você realmente tinha que ter permissão dos céus para fazê-lo. Portanto, os cabalistas escreveram muito pouco, e realmente o que escreveram estava de uma forma oculta. E somente o Baal HaSulam, no século XX, quando chegou o momento de revelar a Kabbalah às massas a fim de corrigir o ego geral, então ele escreveu o que é possível ser publicado. E esta foi a parte que estudamos. Também estudamos mais do que isso, mas esta é a parte que publicamos. Será que a Kabbalah tenta se relacionar? Será que a Kabbalah quer cooperar com os outros métodos em relação às forças da natureza e ao crescimento do homem? A diferença entre a Kabbalah e qualquer outro método, especialmente esse, é como trabalhar com o ego. Todos os métodos, religiões, crenças, ocidentais, orientais, não importa. Elas ensinam a pessoa como diminuir seu ego, especialmente os ensinamentos orientais. Coma menos, beba menos, durma menos, sente, não faça nada. Pense num pensamento, medite em algo. Em resumo, diminua seu desejo até o nível vegetal, mesmo até o nível inerte, inanimado. Então, você pode diminuí-los. Daqui a uma semana você tira a pessoa do solo e novamente ela revive. É possível trabalhar com o nosso ego dessa forma, com o desejo de receber, para diminuí-lo de forma extrema, à medida que a pessoa realmente, até o ponto que a pessoa não precisa de nada. As religiões também dizem à pessoa, seja uma pessoa simples, calma, faça concessões, seja misericordiosa em relação aos demais, e com isso receberá o próximo mundo, o mundo vindouro. E se funciona, tudo bem.
mas percebemos que alcançamos um ego tão grande, um ego tão excessivo, que realmente explode em todas as direções e não consegue sustentar mais isso. E a Kabbalah diz, nós não podemos cooperar ou concordar com o nosso ego, precisamos trabalhar com ele. Especificamente, quando eu transcendo o ego, ele cresce e eu transcendo cada vez mais, ele cresce e eu transcendo mais, acima desse ego, eu me elevo, e especificamente devido a isso, eu começo a sentir uma percepção superior. Essa é a diferença. Há várias coisas sobre isso, mas colocando de forma simples, né? Eu estou vendo onde estamos. Penso em Immanuel Kant, que a moral está em mim e quero conectar ao que você disse, que para sair do nosso ego, para transcender, significa alcançar certo tipo de uma espiritualidade superior, ou seja, a alma, ou seja, transformar nossa alma imortal. A Kabbalah diz que nenhum de nós, a princípio, tem uma alma. Tem apenas um ponto. Um princípio, como uma semente. Uma sementinha que cada pessoa possui. E se quisermos receber uma alma, devemos conectar com os demais. Eu tenho que adquirir o desejo dos outros para que eles se tornem como os meus, portanto, próximos a mim. Portanto, quanto mais desejos eu me conecto, quanto mais desejos eu me conecto, eu conecto a mim e eles se tornam o vaso de minha alma. Neles, o que sinto neles, eu descubro o mundo superior e a luz superior. Isto fora de mim. Eu só tenho um ponto, além do corpo, que vive e morre de acordo com sua própria encarnação. Portanto, é possível dizer que o tema da Kabbalah é como construir uma alma e nela sentir uma realidade eterna e continuar vivendo assim. E essa é a meta da pessoa enquanto ela estiver na vida corporal para atingir a vida espiritual. Portanto, há essa lei estrita do amar ao próximo na Torá. Você falou sobre o ego do homem, a conexão com todos, que estamos como que numa bolha, que temos que estar em plenitude com a natureza. Que conexão existe entre a Kabbalah e a conexão com Deus? Na Kabbalah, falamos sobre a natureza. A natureza em Gemátria é Deus, Elohim, que é a mesma coisa. Falar sobre a força superior, dizer que é Deus ou a natureza, não há diferença. Então, realmente é uma força superior que nos governa e nós queremos descobrir, queremos saber como nos conectar a ela, como entender ela e, portanto, que eu saia de mim mesmo e comece a descobrir a realidade que está fora de mim. Além do meu ego,
Isso se chama reconhecimento da divindade. Portanto, todas essas sefirot que lentamente, de acordo com que organizamos nossos desejos, estruturas, com tudo, Keter, Romá, Binah, Chesed, Gevurat, Feret, Netzahod, Yesod e Malhut, quando organizamos toda essa árvore da vida dentro de nós, de forma correspondente, conhecemos o sistema atrás disso, as 3 linhas, as primeiras 3 sefirot, as sefirot superiores e inferiores, e as diferentes leis, e de acordo com isso, reconhecemos a divindade, que também se chama Criador, Bore. Bore vem da palavra po-ire, venha e veja. Temos que ver e alcançar o estado onde percebemos e entendemos Ele. Da mesma forma que vemos. Então, na verdade, você está ensinando. Que a corporalidade, na verdade, não existe. Se a pessoa tem êxito em deixar de lado todo o seu interesse corporal, até o ponto de entender que a natureza é igual a Deus, então a morte corporal é algo sem sentido, é verdade. Meu professor, quando eu lhe perguntei, no início do meu caminho, sobre isso, ele disse, a pessoa que estuda Kabbalah deve alcançar um estado onde se relaciona com esta vida da mesma forma, digamos que no fim do dia, eu tiro minha camisa e jogo na máquina de lavar, e no outro dia eu coloco outra camisa. A mesma coisa com o corpo. É algo muito realista, real. Realmente vem do autoestudo. Quando eu saio e sinto a vida nos meus sentidos físicos, porque eu vivo em prol do corpo. Se eu saio e me conecto acima do corpo, então, imediatamente começo a sentir que o fluxo é eterno. Duas perguntas curtas. Os primeiros professores de Kabbalah, onde eles receberam este conhecimento? De onde? Qual a origem de todo o seu conhecimento? E a segunda pergunta. A Kabbalah é considerado algo próximo à bruxaria. Há várias histórias, você sabe. Que é como um método que toma o caminho da superstição. Então você pode explicar isso? Obrigado pela pergunta. A primeira pergunta, o primeiro cabalista, seu nome foi Adão. 5.772 anos atrás. Ele foi o primeiro a descobrir de toda a humanidade que há um sistema integral e é possível descobri-lo. Descobrir este sistema. Antes dele havia muitas pessoas também, mas nele, pela primeira vez na história, revelou-se o significado da vida, a origem da vida, e ele escreveu um livro sobre isso.
E desde então temos este livro, chama-se Raziel Hamalach, o anjo Raziel. Em tradução, é como o anjo secreto. Ou seja, anjo é a força oculta. Em resumo, ele escreveu um livro sobre isso. É como um livro comum, quem sabe algumas páginas. Também temos isso no nosso arquivo e é possível transmiti-lo. Não há problema. É só esperar voltar aqui que caiu um pouquinho a internet. It's systematically explained about the Sefirot. Up to 32 forces that come down and the way they interconnect. Essas forças que surgem, então. It's about 3,700 years ago. Back in those times, there was another book written by several Kabbalists, which is called the Great Midrash. Então, graças a essa explicação. E mais tarde, muitos outros livros. Até o livro da Kabbalah, que é o livro do Zohar, que foi escrito há 2000 anos atrás. E depois, muitos outros livros, até o Ari. E no século XVI, seu principal livro foi o Árvore da Vida, que fala totalmente sobre a Sefirot, o Lamot, os mundos, com vários diagramas. E depois disso, muitos outros livros, mas como disse, para nós, o principal é o livro do Baal Sulam no século XX. Todos esses livros eram desconhecidos do público. Aqui e ali, um pouquinho, falavam sobre em certo tipo de... como se houvesse um pequeno vazamento disso. Então, em torno da Kabbalah, há como que esse tipo de desenvolvimento externo. Diferentes forças, muito misticismo, que você pode fazer bruxaria, ou ler cartas, tudo isso não tem nada a ver com isso. Obviamente, há diferentes sinais, diagramas, gráficos, gemátrias. Obviamente, você aprendeu sobre a estrutura da alma e como ela cresce mas isso não tem nada a ver com misticismo. Eu coloco dessa forma. Simplesmente é a física da dimensão superior. Por isso, não tem nada a ver nem com religião ou qualquer método. Mas, simplesmente a pessoa que quer conhecer tem que trabalhar em si mesmo, deve se corrigir. Mas eu dou o seguinte exemplo, em comparação, que é como um rádio. Mas há várias frequências, ondas de rádio. Se dentro do rádio eu crio certa onda que se combina com a onda que está fora, eu percebo esta onda que existe fora e eu ouço. Então a Kabbalah nos ajuda a criar dentro de nós ondas tais onde começamos a sentir a força que está fora de nós, a percebê-la e estudá-la.
também através da visão ou da audição internas. E ouvir é o grau de Binah, é a Sefirah Binah. E a visão é a Sefirah, o nível de Chokhmah. Eu estou muito encorajado a fazer essa pergunta, graças ao que você nos disse. Eu gostaria que você falasse, muito poucos de nós conhecem a Kabbalah. Então, qual a conexão entre o homem, a alma e o Criador? Você pode resumir dessa forma? Você disse que o homem não tem alma, a menos que ele a desenvolva. Então, quem sabe a pessoa tem uma alma simples, que só deve crescer, que você deve crescê-la. Então, ao ponto em que a pessoa possa realizar o trabalho. Este crescimento da alma e a luz superior que entra na pessoa. Portanto, durante a morte, quando se deixa o corpo e quando a alma volta à sua origem, este resumo está correto, isso que eu disse? Cada um tem um ponto. Ou seja, a alma também é como que um ponto. Eu disse, é como uma semente. Para desenvolvê-la, precisamos de uma força. Como esta gota de sêmen e se gruda no útero e é nutrido pela mãe e começa a crescer. Da mesma forma, temos que nos conectar com a sociedade geral, o ambiente geral, e anular-nos em relação a esse ambiente. O grupo que existe como um útero. Se eu me anulo, então não mais faço parte de um corpo estranho, como uma semente no sêmen, que não é um corpo estranho. O corpo não o rejeita. E ele pode crescer no útero da mãe. Da mesma forma, eu me anulo no grupo e recebo as forças dele. Então, este meu ponto, o princípio da alma, começa a crescer. E começa a crescer especificamente de acordo com as fases, como o embrião dentro da mãe. Nós aprendemos isso através de milhares de páginas dos textos cabalísticos. É assim que se chama: Ibur, Yenikah, Morim, concepção, amamentação, vida adulta, maturidade dentro da alma. E se a pessoa não começa, não se ocupa nisso, ou seja, não descobre nada fora de si, fora do seu ego, da dimensão superior, ao conectar-se com os outros. Então seu corpo morre e este ponto permanece um ponto. E de novo, reveste-se no corpo, o acompanha e dá a oportunidade dele crescer. Mas se ele alcançou o menor nível, o primeiro, o mais inferior, ele já sente que pertence a outra dimensão eterna. Eterna porque está acima do seu ego, acima do seu ego material e corporal. O que tem a ver com o seu corpo? Então, o corpo pode... Então, a parte humana, o nível humano, identifica-se com esse novo estado que é adquirido. E é isso que temos que alcançar, ao menos no menor dos níveis.
primeiro. E depois é mais fácil, porque a pessoa já começa a perceber as fases, o que deve ser feito a partir daí. Você disse que esse desenvolvimento, o desenvolvimento significa transcender seu próprio ego. Então, a partir daí se origina que o que quer que reforce o nosso ego é difícil transcender. Então, eu chego a uma conclusão, eu gostaria de ouvir sua opinião. Nossa cultura atual, nossa sociedade atual, o que olhamos para nós é a cultura. A parte intelectual do homem. Portanto, o crescimento da cultura, como paradoxo, pode destruir o desenvolvimento do ego. Verdade. Por que nos desenvolvemos egoisticamente e numa curva exponencial? Para reconhecer dentro do nosso ego como finalmente ele nos destrói e, além disso, superá-lo. Não temos outra matéria exceto o nosso desejo. Portanto, chama-se ciência da Kabbalah, sabedoria cabalística. A sabedoria é como usar o desejo, não destruí-lo. Nós constantemente construímos, a partir do nosso ego, a forma do homem, que é semelhante ao Criador, até ser equivalente ao Criador. Portanto, por um lado, o ego tem que crescer até o estado onde nos desesperaremos da nossa forma egoísta, onde só queremos para nós mesmos, e daí eu começo a usá-lo de forma oposta. E a todo momento eu o inverto e eu o transformo em doação. E quanto mais tenho êxito em fazer isso, essas são as forças da minha alma. Portanto, agora alcançamos o ponto de saciedade do ego máximo de receber para nós mesmos, até consumirmos os últimos frutos de nossa terra, vai nos levar ao reconhecimento do mal. E, pelo bem ou pelo mal, teremos que reconhecer que devemos fazer o oposto, usá-lo para doar. Eu gostaria de saber, este termo, o que significa a queda, dessa cena antiga da Kabbalah. Não, a Kabbalah diz que toda essa história sobre Adão, Eva, é tudo uma alegoria sobre as filotes superiores. Antes da realidade do nosso universo ser criado conosco aqui, estando nós aqui. E sobre este pecado, o pecado é assim chamado, o que significa que descemos do nível espiritual, onde estávamos a princípio, no mundo do infinito, até o nosso nível neste mundo, através dos 125 níveis. Este é o pecado. Mas não somos nós que o fizemos. É nossa raiz. E também no plano deste mundo. Nos desenvolvemos há milhares e milhares de anos, e também não somos nós. Simplesmente nos desenvolvemos assim, não sabemos como nem porquê. Algo nos empurrou. Agora é a primeira vez na história que temos liberdade de escolha. Ou, para continuarmos nos desenvolvendo através do reconhecimento da realidade, corrigindo-nos,
como resultado do que vemos e sentimos, que vale a pena fazê-lo, ou sofrendo, virão sofrimentos e nos obrigarão a fazê-lo, através de grandes problemas. Na verdade, deste ponto em diante, temos dois caminhos: o caminho do sofrimento ou o caminho do reconhecimento de toda a realidade. Obviamente, há uma grande diferença entre esses dois níveis, entre esses dois caminhos. Mas, até o final dos 6.000 anos, começando com Adam Arishon, ou seja, que são mais ou menos 200 e poucos anos, devemos alcançar um mundo totalmente corrigido. O que isso significa? Que terminamos a correção, todos nós adquirimos uma alma, cada um adquire sua própria alma, e essas almas se conectam numa única alma, e transcendemos, nos elevamos ao próximo nível. Se nós tomamos este caminho do reconhecimento da realidade, podemos fazer isso em alguns anos, aqui e agora. Se não, a forma ruim, má, e não mais 230 anos, mais ou menos. E é de acordo com a 6 superior, Hesed Gevurat Fer Netzachot Yesod, devemos, através de 6.000 anos, alcançar essa correção. E, último, por favor. Uma pergunta sobre o que você falou. Você falou muito sobre ciência. Portanto, nós temos um ídolo, o Marconi, que foi um cientista que melhorou, ampliou ideias de outros cientistas. Ele criou o termo do aumento da sensibilidade a fim de desenvolver a conexão com os outros. E, em primeiro lugar, criou o silêncio dentro da alma e aumentou a sensibilidade como antenas para conectar-se com os outros. Minha pergunta: se estivermos interconectados, no momento que nos conectarmos, não pensaremos? Essa é a antena através da qual seremos capazes de nos conectar com o Criador, como fé, em oposição como outros métodos? Bom, em primeiro lugar, Marconi foi um cientista especial e também teve muitos segredos. Ele revelou-nos somente um pouco do que realmente descobriu. Ele descobriu ondas que hoje não conhecemos, que circundam a Terra e mesmo passam através da Terra, não em torno da Terra, mas diretamente através. Eu não quero realmente falar disso, mas ninguém sabe realmente disso. E hoje não temos tempo para usar isso, mas ele simplesmente foi muito especial. Um gênio. Quando começamos a sair de nós, começamos a sentir o campo geral que preenche o espaço entre nós. Este campo, na verdade, é a divindade. Isso, na verdade, é para conhecer a divindade. Portanto, a força geral que interconecta todas as almas. Então, o que ocorre é que todos nós e ele, esta força, este pensamento, que se chama pensamento da criação, ou ideia da criação, tornam-se um. Portanto, quando dizemos
que Adão vem da palavra equivaler-se ao Criador, Domé le Elohim, alcançamos um estado onde simplesmente estamos incluídos nele, em reconhecimento, entendimento, consciência, estamos dentro dele. Esta força na qual estamos chama-se força da fé. Mas fé é a Sfirah Binah. Binah vem da palavra Havaná, entendimento. Ou seja, não que eu fecho meus olhos e vou com uma pessoa cega porque alguém me disse algo. Não. É porque eu gero uma força de doação onde sei como mudar dentro de mim o receptor e, portanto, me incluo nessa onda e, portanto, a informação através da qual percebo esta onda chama-se fé. Eu agradeço muito. Eu não costumo me encontrar com um público tão intelectualizado e importante. Nunca falei antes com a organização de maçons e realmente percebo que é uma força muito qualitativa. Eu também tive um grande prazer por estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.